Uma das principais características de uma criança autista é a dificuldade na comunicação social. E para isso, temos umas estratégias específicas para desenvolver a habilidade de comunicação daquela criança com os seus pares, com os seus familiares. Nesse vídeo vamos estar falando sobre essas estratégias que podem lhe ajudar a melhorar a comunicação social do seu filho. Meu nome é Jennifer Cruz, sou especialista em Educação Especial e Intervenção Precoce na Infância e este é mais um Corpo Mental. O ser humano por si só, ele é um ser sociável. O ser humano precisa se comunicar com as outras pessoas, precisa viver em sociedade, em coletivo. Mas as crianças com autismo têm um diferencial, elas veem o mundo de outra maneira, as relações sociais acontecem de outra forma. E para as famílias, prestar cuidado a uma criança com autismo é um desafio, porque muitas vezes não sabem como lidar e ainda mais não conhecem como é o funcionamento daquela criança. Então, sabendo disso, como é que funciona a aprendizagem da criança, como é que funciona a forma de comunicação, fica mais fácil de ajudar aquela criança a se desenvolver, a se comunicar com as outras pessoas, a dizer o que ela quer, a dizer o que ela não quer. Pode ser tanto verbal ou não verbal. Existem muitas crianças atípicas que elas não têm a comunicação, ela não é verbal. Ela pode usar gestos, ela pode mostrar. Tanto é que são as primeiras características que a família consegue perceber na criança quando ela está no seu desenvolvimento. A criança com autismo, ela aprende, ela se comunica de maneira analítica e não global, como a gente. Por quê? Analítico por quê? Porque é de maneira fracionada. Ela aprende de maneira fracionada por partes. Ela se comunica também de maneira fracionada, o mais direta possível. Se a gente falar uma frase muito longa, ela não vai compreender o contexto. Mesma coisa é a aprendizagem. Se a criança estiver num local e se passar várias coisas ao redor, ela não vai conseguir identificar o que se passa ao redor. Ela vai ficar focada só naquela atividade que ela está fazendo. Por isso que muitas vezes, quando a gente fala com a criança autista, parece que ela não lhe escuta, porque ela está atenta ao que está fazendo. Sabendo disso, precisamos compreender que a criança precisa interagir com outras pessoas, mas muitas vezes ela não sabe como fazer isso, ela não sabe se comunicar. E qual a importância de criarmos estratégias para ajudar essa criança? Para isso, existem estratégias específicas para ajudar a comunicação da criança com autismo. Essas estratégias vão facilitar a construção da relação entre pai e filho, mãe e filho, ou cuidador dessa criança com autismo. Porque vai possibilitar promover uma construção da relação afetiva, a eficácia e a satisfação do cuidado. E para isso eu vou ajudar você a como criar estratégias para desenvolver a comunicação social da sua criança com autismo. A primeira delas, utilizar formatos de ensino diferenciado, ou seja, pode ser em pequenos grupos ou em grande grupo de crianças, em seus pares ou adultos. Pode começar juntar o seu filho com outra criança a princípio e depois ir socializando aquela criança com outras aos poucos. Isso é uma estratégia para desenvolver a comunicação social, porque muitas vezes a criança com autismo, ela vai se aproximando de outras crianças com o tempo. Ela observa, ela sente a presença, ela pode estar brincando sozinha, mas muitas vezes ela vai perceber que tem outras crianças e vai começar a interagir, ela vai começar a se comunicar, vai aprender a se comunicar com os seus pares. E até outras crianças vai aprender a se comunicar com ela naturalmente, aquilo vai se tornando natural. Um segundo exemplo é o uso apropriado das instruções, ou seja, frases curtas que a criança entende, porque o cérebro do autista ele aprende de forma analítica, como eu falei anteriormente. A sua comunicação tem que ser a mais direta possível, tem que ser clara, simples e positiva, recorrendo a respostas visuais e a assuntos de interesse da criança. Então, por exemplo, a criança precisa comer. Vamos comer fulano. Não precisa dizer vamos comer porque é preciso
Vamos comer porque faz bem para a saúde. A criança com autismo não vai compreender. Vamos comer fulano. Pronto, vamos comer João. Tem que ser direto, tem que ser claro e positivo. Se ficarmos explicando muito, a criança não vai compreender. Ou seja, ela não consegue compreender a nível global. Terceira estratégia, uso concreto da linguagem. Elimina qualquer conceito abstrato. A criança não vai entender analogias. Por exemplo, em casa de ferreiro espeta de pau. Ela não vai entender o que é que tem por trás desse significado. Tem que ser literal, tem que ser ao ponto. Não pode falar uma frase que signifique outra, tem que ser literal. Outra estratégia é ensinar gestos funcionais específicos. Por exemplo, levantar a mão quando ela quer pedir algo, se ela quer água. Normalmente a criança com autismo, ela puxa a mão da mãe ou do pai e leva até onde ela quer, mostrar o que é que ela quer. Vamos precisar ensinar ela a levantar a mão ou um gesto funcional direto. Stop, pare. Se ela estiver fazendo algum estereótipo, vamos ensinar ela a parar. Tem que ser uma fala, uma comunicação curta, direta. Por exemplo, diz adeus, diz tchau. Uma outra estratégia é reforçar positivamente as interações sociais. Quando a criança estiver com os adultos, com outras crianças e alguns materiais positivos, reforçar aquele comportamento social dela. Espero que vocês tenham gostado dessa estratégia que eu trouxe para melhorar a comunicação social do seu filho com autismo. Então, se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, se inscreve no canal, manda suas dúvidas. Muito obrigada e até a próxima!